principais perguntas e respostas sobre o tema investimentos. Sejam todas vocês muito bem-vindas à minha live. Essa é uma live que eu faço toda quarta-feira, começando às 19 horas. E aqui o principal objetivo é interagir com você e tirar cada uma das principais dúvidas que vocês, minhas seguidoras, possuem sobre o tema investimentos, sobre o tema começar a investir, sobre o tema fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Você que me assiste nesse momento, seja você muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui comigo na live de hoje. Aqui eu falo sobre finanças e investimentos para mulheres acima de 50 anos de idade. Então, se você se encaixa nesse perfil, se você faz parte e está aí buscando aprender mais sobre esse tema, será um prazer aí ter a sua companhia ao longo desse conteúdo e dos demais, tá bom? Lembrando que essa live de perguntas e respostas, ela tem o objetivo de, obviamente, além de tirar as dúvidas que eu recebi ao longo do dia. Para quem não sabe, toda quarta-feira eu abro uma caixinha de perguntas no meu Instagram e aí eu recebo várias perguntas e eu respondo todas elas aqui ao vivo na live. E além disso, eu também estou sempre de olho aqui no chat, tá? Você que participa aqui junto comigo no Instagram, você que participa aqui no TikTok também, fique à vontade de mandar aqui os seus comentários, de enviar as suas dúvidas, as suas perguntas, que eu estarei aí de olho no chat para que eu possa responder o maior número de dúvidas possível dentro do nosso tempo aqui que nós temos ao longo dessa live, tá bom? Então, sem mais... Bom, para que se você ainda não me conhece, né, prazer, meu nome é Paulo Filho e eu produzo conteúdo ensinando mulheres a organizarem as suas finanças e começarem a investir. Então, se você se interessa por isso, será um prazer ter você aqui comigo nesta live e em todas as próximas que serão entregues, tá? Então, Ana Paula, esse é o tema, tá? Hoje eu vou responder as principais perguntas que me foram enviadas ao longo do dia sobre investimentos. Que tipo de investimentos? Bom, aqui eu falo muito sobre tesouro direto, sobre bolsa de valores, sobre fundos imobiliários, entre outros. Então, você, Ana Paula, que está dizendo aí que está precisando aprender a investir, saiba que você chegou ao lugar certo, tá bom? Será um prazer ter a sua companhia aqui nesta live e nas próximas também, ok? Então bora lá, não deixem de curtir essa live, tá, gente? Vocês que estão chegando aqui agora, não deixem de curtir essa live, isso me ajuda a mostrar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? E já começando aqui de bate-pronto, gente, antes de eu pegar aqui as dúvidas que foram enviadas na caixinha, já vou responder aqui para Ana Paula, gente. A Ana Paula tá me mandando aqui no TikTok uma pergunta bem interessante. Qual o melhor investimento para iniciante? E olha só, o que eu sempre falo, o melhor investimento para iniciante, eu sempre recomendo dois, tá? Sempre recomendo dois, caso você esteja hoje com o seu dinheiro aplicado, por exemplo, na poupança, tá? Se você está na poupança hoje, você deve, o quanto antes, tirar o seu dinheiro de lá, porque a gente já sabe que a poupança não rende praticamente nada, né? Então você deve tirar o seu dinheiro da poupança e migrar para algum tipo de investimento que renda mais do que ela. Obviamente, de forma segura, tá? Vocês vão perceber que o meu foco, a minha prioridade, é sempre ensinar vocês a investir de forma segura. Aqui nós não estamos para fazer loucuras, não estamos para correr riscos exagerados, tá? Então eu sempre ensino as minhas alunas e seguidoras a começarem a investir de forma segura para que elas tenham aí retornos de 2 a 3 vezes maiores do que a poupança. Esse é o meu principal objetivo aqui quando eu ensino sobre o tema investimentos. Isso aí, Ana Paula. Sem correr risco. Essa é a minha prioridade, tá? Sem correr riscos. Oi, Mara, tudo bem? Quanto tempo? Seja bem-vinda à minha live, tá bom? Um prazer tê-la aqui comigo na live. Muito bem, respondendo aqui a pergunta então, da Ana Paula, qual é o melhor investimento para iniciantes de forma segura? Esse melhor investimento, Ana Paula, ele se chama Tesouro Selic 2026, tá? Para quem não conhece, o Tesouro Selic é um investimento que faz parte do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa de investimentos através do governo federal. Ele é o programa de investimentos mais seguro do Brasil. Para quem não sabe, ele é mais seguro do que a própria poupança, inclusive. Isso é muito legal. A maior parte das pessoas, infelizmente, não sabe, tá? Mas o Tesouro Direto, ele rende mais do que a poupança e ele é mais seguro do que a poupança. Olha que negócio interessante. Por que a gente não aprende sobre isso? Por que nós não ficamos sabendo sobre isso e a vida toda nós investimos na poupança? Bom,
é importante que você saiba que quem são os maiores detentores do Tesouro Direto? Sabe quem são? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas eu posso investir no Tesouro Direto, toda a sociedade pode, mas existem algumas instituições que elas detêm a maior parte dos investimentos no Tesouro Direto que são disponíveis. Tem a maior parte dos investimentos no Tesouro Direto. E talvez você saiba, talvez não, mas as instituições financeiras são as maiores detentoras dos títulos do Tesouro Direto. Que é os bancos, né, gente? Bancos e fundos de previdência. E olha que negócio interessante. Quando você aplica o seu dinheiro na poupança, o que você está fazendo na prática é emprestar o seu dinheiro para o banco, e aí o banco te paga uma merrequinha em troca daquele dinheiro seu que ficou aplicado, que são os juros da poupança que você recebe. E aí o banco não é bobo nem nada, como ele recebeu o seu dinheiro, o que o banco faz com o seu dinheiro? O seu dinheiro não fica parado no banco, né? O banco tem que girar o seu dinheiro para ele trabalhar em cima de você. E aí o banco, uma das coisas que o banco faz, tem várias, né? Mas uma das coisas que o banco faz é pegar o seu dinheiro e investir no Tesouro Direto. Então olha só que negócio interessante que o banco faz. Se a poupança hoje rende 6,5% ao ano, o Tesouro Direto, gente, rende 12, 13, 14% ao ano. Depende do título que você escolher, né? Então aí o banco pega o seu dinheiro, te paga 6,5% ao ano da poupança, e aí com o seu dinheiro, ele pega o seu dinheiro e investe no Tesouro Direto para ganhar 12, 13, 14% ao ano. Então imagina, né? Só em cima de você, ele ganha mais ou menos 7% ao ano de lucro. Agora, eu quero que você imagine o banco fazendo isso em cima de milhões e milhões e milhões de clientes que eles têm. O quanto de dinheiro que eles não ganham em cima da falta de conhecimento da população. Entenderam? Então, o banco ele faz isso. Ele recebe o dinheiro da sociedade através da poupança, pega todo esse bolo de dinheiro e aplica no Tesouro Direto. E aí eu pergunto para você, por que não, ao invés de entregar o seu dinheiro na poupança do banco, por que você mesma não pode pegar o seu dinheiro e aplicar no Tesouro Direto? Porque a gente não aprende sobre isso, né? A gente não aprende sobre educação financeira na escola, nós não aprendemos sobre investimentos na escola, porque o sistema ele é criado para que o seu dinheiro fique aplicado na poupança. E aí, outras instituições lucrem em cima de você. Entende? Então a gente não foi criado para prosperar. Nós somos criados aí para sobreviver. E a sociedade não quer que você aprenda isso. A gente não tem conhecimento sobre nada disso. Essa é uma das missões que eu tenho. Levar esse conhecimento para que vocês possam se livrar de investimentos ruins, de ficar perdendo dinheiro na poupança por falta de conhecimento. Tá bom? Então, respondendo a pergunta aqui da Ana Paula, o investimento que vocês deveriam fazer aí para iniciar nesse mundo novo de começar a ganhar dinheiro em cima de investimentos, o investimento mais seguro e melhor para você começar é através do Tesouro Direto. E aí, Ana Paula, dentro do Tesouro Direto existem mais de 20 opções, tá? Importante deixar isso claro para vocês. A opção que eu sempre indico para vocês iniciarem se chama Tesouro Selic 2026, tá? Tesouro Selic 2026. Então, dentre as diversas opções que existem lá no Tesouro Direto, a que vocês devem escolher é o Tesouro, tá? Selic 2026, tá bom? Esse é o nome do título. É lá que você vai colocar o... E perfeito, Ana Paula, perfeito, é isso aí. Esse é o nome do investimento, tá? É lá que vocês vão aplicar o dinheiro de vocês para fazer com que ele renda aí quase que o dobro da poupança de forma mais segura, tá bom? E onde vocês encontram esses investimentos, gente? Onde que vocês encontram? Através das corretoras de valores. O que é uma corretora de valores? É um aplicativo de celular, gente. Alguns exemplos aí que todo mundo conhece. Banco Inter. O Banco Inter ele é um banco digital junto com uma corretora de valores. Então, dentro do aplicativo do Banco Inter, você também consegue ter acesso ao Tesouro Direto, tá? Uma outra opção, gente, que acho que todo mundo conhece, Nubank. O Nubank em si, hoje, ele já está liberando para os seus clientes os investimentos através da própria plataforma do Nubank,
tá bom? Então o Nubank é uma opção. Também tem a corretora Nuinvest, que é a corretora de valores do Nubank, que também tem várias opções interessantes aí para vocês investirem, tá? Então qualquer uma dessas três, vocês vão encontrar os títulos do Tesouro Direto para começarem a investir. Então o que você tem que fazer para ter acesso a isso? Bom, a primeira coisa é ter uma conta aberta em alguma dessas corretoras que eu acabei de citar. Nubank, Banco Inter ou Nuinvest. Tem a Rico Investimentos também, é uma opção muito boa, mas eu ficaria nessas três que elas são mais fáceis aí de serem utilizadas, tá? Depois que você abriu conta, fez o seu cadastro bonitinho, você vai pegar o dinheiro seu de onde ele está, né, da poupança e tal, e transfira o seu dinheiro para essa sua nova conta que você acabou de abrir. E aí, eu sempre recomendo, gente, para quem está começando agora, para quem é iniciante nesse mundo, mesmo que você tenha mais dinheiro na poupança, transfira, gente, apenas o mínimo para vocês começarem, tá? Nesse título. Então, transfiram R$140. Não precisa transferir mais do que isso. Comecem aí transferindo apenas R$140 lá para essa nova conta que vocês vão abrir, tá bom? Depois que vocês efetuarem essa transferência, que o dinheiro já estiver disponível, aí vocês vão procurar dentro do seu aplicativo da corretora a opção Investir, vão procurar o Tesouro Direto, vão selecionar o Tesouro Selic 2026, vão digitar o valor, né, que vai dar 137 uns quebradinhos, né, não é 140 redondo, vai digitar lá o valor mínimo, vai clicar em Investir. Aí a corretora vai te perguntar a senha, você vai digitar a sua senha, e vai realizar a sua ordem de compra. É só isso, gente. Não tem segredo, tá? É que a gente não aprende esse passo a passo. Eu estou aqui ensinando para vocês, tá bom? Mas esse é o passo a passo para vocês realizarem o seu primeiro investimento com segurança. Para que o seu dinheiro renda quase que o dobro da poupança, tá bom? Muito bem. Tô vendo aqui algumas perguntas no TikTok, vou responder, tá? Vocês que estão chegando agora, gente, essa é uma live de perguntas e respostas sobre investimentos. Então, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, fiquem à vontade, tá? Mandem as suas dúvidas aqui no chat. Esse é um momento que eu dedico para tirar as principais dúvidas de todas vocês que me assistem. Então, aproveitem e mandem todas as suas dúvidas aqui no chat, tá bom? Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários do TikTok que várias dúvidas surgiram aqui. Vamos lá. Mariane está dizendo, eu uso o Nubank e a corretora Nuinvest. Perfeito, Mariane, tá tudo bem, tá? Então, tanto uma quanto a outra vão te atender aí muito bem, ok? E é isso aí, gente. Não deixem de curtir a live. Deixa o seu like aqui na live pra mim, que isso é muito importante também, tá bom? Vamos lá. Mariane. Vendi 200 cotas do VGIA11. Soube que preciso fazer a DARF, mas não sei onde encontro o registro da compra. Dentro da sua corretora, Mariane, você tem as suas ordens de compra realizadas, tá? Tem um nome, isso se chama nota de corretagem. Procure as notas de corretagem que você realizou, que você recebeu, que envolvem aí as operações de compra e venda dessas cotas de fundo imobiliário que você teve, tá? Notas de corretagem, é isso que você precisa. Lá tem os valores de compra, tem os valores de venda, você vai calcular aí o valor médio que você teve de lucro e vai executar aí o pagamento da DARF em cima do seu lucro, tá bom? Tem vários tutoriais no YouTube de como pagar a DARF, tá? Mas você precisa das notas de corretagem para poder aí calcular a média de lucros que você teve, tá bom? Deixa eu ver aqui mais perguntas, bora lá. Gente, dúvidas mandem aqui no chat, tá? Perguntas sobre investimentos, hoje é dia. Sônia, como faço para investir em cotas da Petrobras? Você acha que é bom? Sônia, é um investimento que eu tenho na minha carteira, tá? Hoje eu sou investidor de Petrobras. Eu sempre peço que vocês tenham bastante cautela, porque Petrobras é um investimento em ações. E ações são bem mais arriscadas do que renda fixa, do que o próprio Tesouro Direto, tá bom? Então tomem muito cuidado na hora de investir em ações e fundos imobiliários. É muito importante que vocês tenham mais conhecimento para colocar o seu dinheiro em uma aplicação como essas, tá bom? Eu ensino as minhas alunas lá no meu grupo de acompanhamento o passo a passo de como investir, só que muito mais do que o passo a passo, do que o ato de apertar os botões, é o conhecimento que está por trás daquele investimento. Então é importante que você entenda o que é a Petrobras, o que ela faz.
se é uma empresa lucrativa, se é uma empresa interessante para você colocar o seu dinheiro. Então não é uma análise muito simples, tá? Você precisa de conhecimento para colocar o seu dinheiro lá. Mas o passo a passo, Sônia, para você fazer o primeiro investimento em Petrobras, e eu até sugiro, se você quiser aí dar esse primeiro passo, comece com o mínimo, tá? O mínimo hoje deve estar aí próximo de R$32. Invista só isso para você aprender. E para aprender a apertar os botões, né? Depois disso eu quero que você busque conhecimento para você dominar melhor o tema. Mas o passo a passo é muito parecido com esse que eu expliquei agora no Tesouro Direto. Você vai abrir uma conta numa corretora, pode ser a Nuinvest, que eu acabei de citar aqui, que é a corretora do Nubank, ou o Banco Inter também serve. Vai transferir dinheiro para sua conta na corretora, manda lá os seus R$35 para você comprar uma única ação de Petrobras. Depois que o dinheiro estiver disponível, você vai procurar a opção investir dentro da sua corretora. Clica em investir, aí ele vai te perguntar onde que você quer investir. Você vai selecionar a opção Bolsa de Valores. A hora que você clicar em Bolsa de Valores, você vai procurar a opção, lá tem uma lupinha, né, para você digitar aí qual a empresa que você quer investir. E aí você vai digitar o código das ações de Petrobras. Qual é o código? Eu acho que eu tenho escrito aqui, quer ver? Ó? Eu fiz uma brincadeira esses dias. Deixa eu ver se eu... aqui ó. Eu fiz uma brincadeira esses dias, gente, que é isso daqui, ó. Tá ao contrário, que pena. Será que eu consigo? Eu não vou conseguir virar. Mas é Petro, PETR4F. Eu vou escrever aqui no chat, tanto do TikTok quanto do Instagram, para vocês anotarem quem quiser investir em Petrobras, tá? PETR4F. Vou mandar aqui no TikTok também. Bora lá? Eu não consigo mandar no TikTok, gente? Acho que não, mas no TikTok eu consigo espelhar aqui a câmera que vai dar certo. Quer ver, ó? Ó, para você que me assiste no TikTok, ó, esse daqui, ó. Esse é o código, tá? Opa, tá ao contrário agora. PETR4F. PETR4F, tá? Esse é o código para você comprar a sua primeira ação de Petrobras. É isso que você vai digitar lá na sua corretora de valores quando for realizar aí a ordem de compra, tá? Lembrando que para você comprar a sua primeira cota de Petrobras, você precisa de apenas R$32. É bem acessível mesmo, tá bom? Respondida aqui a pergunta da Sônia. Deixa eu voltar aqui a live para mim, bora lá. Mandem as suas dúvidas, gente. Olha só, mais uma pergunta aqui da Mari Teixeira. Você indica as caixinhas da Nubank, por exemplo? Mari, é uma opção legal, tá? As caixinhas do Nubank, só para você ter uma ideia, elas rendem a mesma coisa que o Tesouro Selic. Hoje elas rendem aí 100% do CDI. Então, em termos de comparação em relação à poupança, as caixinhas do Nubank elas rendem quase que o dobro da poupança, tá bom? Então, se o seu dinheiro está hoje na poupança, é uma boa você sair de lá e migrar para as caixinhas do Nubank. Eu tenho vários alunos que fazem isso, tá? Eu prefiro o Tesouro Selic, porque ele é mais seguro. Ele é um pouco mais seguro do que as caixinhas do Nubank. Mas as caixinhas têm uma grande segurança, muito difícil você ter algum tipo de problema, tá bom? Mas eu prefiro o Tesouro Selic. Em termos de rendimento, os dois rendem praticamente a mesma coisa, mas pela segurança eu escolheria o Tesouro Selic. Tá bom? Muito bom, deixa eu pegar aqui mais algumas dúvidas. Gil, eu tenho conta no Nubank e fiz meu primeiro investimento no Tesouro Direto. Oh, beleza, Gil. Investi 700, estou aprendendo. Ô Gil, escreve para mim qual título que você escolheu. Foi no Tesouro Selic 26 ou foi em outro? Comenta aqui para eu saber, tá bom? Deixa eu pegar aqui mais perguntas. Mariane, gostei de saber que posso fazer direto do Nubank. Sim. Um detalhe importante, gente. O Nubank, ele está unificando os dois aplicativos em termos de investimento em uma única coisa, tá? Quando eu comecei a investir nas plataformas do Nubank, o aplicativo do Nubank, ele era somente banco digital. Então, para que o Nubank servia? Ele servia para cartão de crédito, empréstimo pessoal, saldo na conta corrente, Pix, TED, essas coisas de banco, né? Então, o Nubank ele só servia para isso. E aí, quem quisesse investir, tinha que abrir uma conta na Nuinvest, que é a corretora do Nubank. Só que, recentemente, o Nubank está começando a unificar as duas coisas. Então, praticamente todos os investimentos
já podem ser encontrados através da plataforma do Nubank. Então, alguns usuários, se não quase todos, já não precisam mais ter uma conta na Nuinvest. Hoje eu invisto pela Nuinvest ainda, porque minha conta é um pouco mais antiga, tá? Já faz um tempinho que eu abri. Mas provavelmente, se você tem conta no Nubank hoje, você já consegue investir em ações, fundos imobiliários, tesouro direto, tudo pelo aplicativo do Nubank. Tá bom? A Marli Ribeiro está dizendo aqui, né? Eu ainda estou na caixinha do Nubank. Não é ruim, tá, Marli? É uma opção boa. E um detalhe importante, eu comentei sobre segurança, né, das caixinhas do Nubank. A segurança das caixinhas, gente, ela vale até 250 mil reais, tá? Então, se você tem menos de 250 mil nas caixinhas, você está protegida. O negócio começa a ficar arriscado, meio complicado, depois que você estoura esse limite de 250 mil, tá? Então, abaixo de 50 mil, você tem uma segurança muito elevada e uma rentabilidade igual, praticamente igual, né, ao Tesouro Selic 2026. Então, não é que é uma opção ruim, tá? O que eu estou dizendo, Marli, é que dá para melhorar, entendeu? Dá para você transferir para o Tesouro Direto, que lá é mais seguro e lá não tem esse negócio de limite de 250 mil. Lá 100% do seu dinheiro está protegido pelo Tesouro Nacional, tá bom? Mas em termos de rentabilidade é uma opção boa sim, tá? Já bem melhor que a poupança, graças a Deus. Gente, fiquem à vontade, tá? Mandem as suas perguntas. Olha só, pergunta da Gil. Boa noite. E CDB, você indica? Olha, o CDB, vamos falar sobre CDB aqui, né? Que é um investimento que muita gente já ouviu falar, mas não entende muito bem o que está por trás. Vamos esclarecer essa história aqui do CDB. O CDB, gente, é importante que vocês entendam que é apenas o nome do investimento. Quando você... Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Paulo, qual que é o melhor CDB? E o fato é que só com essa informação eu não consigo dizer para você qual é o melhor CDB. Por quê? Porque o CDB é apenas o nome. É como se você falasse assim para mim, Paulo, que carro da Volkswagen eu devo comprar? Aí eu vou dizer para você o seguinte, pô, mas espera lá. Quanto de dinheiro você tem para comprar? Quanto tempo você pretende ficar com esse carro? Esse carro é para lazer, é para passeio? Eu vou devolver algumas perguntas para você, entendeu? Então quando você me pergunta, Paulo, é interessante investir em CDB? É a mesma coisa que se você estivesse me perguntando, Paulo, qual carro da Volkswagen eu devo comprar? Entende? Porque Volkswagen é só a marca, entenderam? Volkswagen é apenas a marca. Mas o CDB é como se fosse uma marca também. Eu quero que vocês entendam que é importante vocês aprenderem o que está por trás de cada um dos CDBs. Da mesma forma que vocês, quando vão comprar um carro, vocês vão fazer uma análise. Quanto que custa o Gol, o Fox, o Up, enfim, o Polo. Vocês vão olhar isso daí. Um é automático, outro é manual. Esse carro eu consigo ficar com ele por muito mais tempo. Então tudo isso você vai avaliar na hora de comprar um carro da Volks, entenderam? Então na hora de vocês comprarem um CDB, tem 3 informações, só 3, gente. Não passa disso, tá? Tem 3 informações que vocês precisam analisar. E aí, com base nessa análise das 3 informações, que vocês vão tomar uma decisão para entender se aquele CDB específico ele é bom ou não para você. Quais são essas 3 informações? Vamos lá. A informação número 1 é a rentabilidade. Veja, o CDB, existem milhões de CDBs no mercado. E aí, um deles, aquele que você estiver analisando, vamos supor que ele renda hoje, você perguntou para o seu gerente, gerente, quanto que rende esse CDB aqui? Ele vai dizer para você, o CDB rende 100% do CDI. Essa é uma coisa. Aí você continua analisando. E aí você recebe uma segunda opção de CDB. E aí o seu gerente diz que essa segunda opção, ele rende 110% do CDI. O que isso quer dizer na prática? Pensa só, um deles rende 100%, o outro rende 110%. Qual dos dois é melhor em termos de rentabilidade? Quando você comparar um que rende 100 com o outro que rende 110, o que rende 110 é melhor do que o que rende 100. Entenderam? Então esse é o primeiro fator que vocês precisam analisar na hora de selecionar um bom CDB para colocar o seu dinheiro, tá? Qual é, dentre as opções que eu tenho de CDBs disponíveis, qual delas é a que mais rende? Eu tenho uma que rende 100, 105, 110, 120, 130.
eu vou buscar aquela que rende mais, entenderam? Eu quero que o meu dinheiro se multiplique em uma velocidade mais acelerada. Como que eu faço isso? Buscando o CDB de maior rentabilidade, ok? Então esse é apenas o primeiro parâmetro, tá? Então o seu critério de desempate, se você tem 5 CDBs para escolher, qual desses 5 você vai selecionar? Eu vou selecionar aquele que rende mais, para que o meu dinheiro se multiplique em uma velocidade maior. Esse é o primeiro parâmetro. Qual é o segundo parâmetro, gente? Segundo parâmetro é o seguinte, ele se chama, esse parâmetro é o parâmetro da liquidez. Liquidez, tá? O que é liquidez no CDB? Nada mais é do que a velocidade em que você consegue resgatar o seu dinheiro que está aplicado naquele CDB. Como assim? Pensa só. O Nubank. Vamos pegar o Banco Inter, vai? O Banco Inter. O Banco Inter, ele tem um CDB hoje que ele é chamado de CDB de liquidez diária. O que é um CDB de liquidez diária? Nada mais é do que um CDB onde você aplica o seu dinheiro e você pode resgatá-lo a qualquer momento. Ele tem liquidez diária. O que é liquidez diária? Você consegue transformar aquele investimento que você fez de volta em dinheiro para sua conta no mesmo dia. Isso é o que está por trás da palavrinha mágica liquidez diária, tá bom? Só que, quando você começa a buscar opções de CDBs para investir o seu dinheiro, você vai se deparar com diversas opções disponíveis. E aí você vai enxergar alguns, por exemplo, vai ter um CDB que tem uma liquidez de 6 meses, ou 180 dias, ou 180 dias. E aí eu quero que você compare o seguinte, eu tenho um CDB que tem liquidez diária, eu posso resgatar o meu dinheiro a qualquer momento. Mas eu tenho uma outra opção que eu só posso resgatar o meu dinheiro depois de 180 dias. Você precisa analisar. Por que é importante você se atentar a isso? Porque a partir do momento em que você aplicou o seu dinheiro naquele CDB, se ele tem um prazo de resgate de 180 dias, ferrou. Vamos supor que surge uma emergência para você e você precisa daquele dinheiro. E aí você chega para o seu gerente e fala para ele o seguinte, gerente, sabe aquele CDB que vencia em 180 dias? Então, eu preciso do dinheiro dele, manda ele para mim. Seu gerente vai falar o seguinte, não. Não tem como. Esse CDB ele só vence em 180 dias. Até lá, o seu dinheiro fica preso. Entenderam? Então é importante que você tenha ciência sobre esse parâmetro para não cair em cilada. Tem muita gente que por falta de conhecimento pega o dinheiro e investe num CDB, achando que vai ser um ótimo negócio, aí o dinheiro fica preso, ela precisa de um dinheiro para poder pagar uma emergência que surgiu na vida dela, e aí? Tenta resgatar o dinheiro, não pode, o dinheiro está preso. E aí, olha que situação curiosa, né? Para não dizer outra coisa. Você tem dinheiro para arcar com aquela emergência, e aí o seu dinheiro está preso, você não consegue resgatar, e você acaba deixando de pagar a fatura do cartão de crédito. Você se endivida no cartão, porque surgiu aquela emergência, você não conseguiu pagar, sabendo que você tem dinheiro investido. Gente, esse é um dos maiores erros que existem quando o assunto é finanças pessoais. Por quê? Porque se você se endivida no cartão de crédito, tendo dinheiro investido em um CDB, certamente o rendimento do seu CDB vai ser muito menor do que os juros que você vai pagar da sua dívida. Então não vale a pena, entenderam? Por isso que eu sempre falo o seguinte, quer investir em CDB? Ótimo, eu adoro CDBs, tá? Só que você precisa fazer uma boa análise primeiro. E uma boa análise consiste em avaliar esses parâmetros que eu estou citando. Primeiro, rendimentos, rentabilidade. Segundo, liquidez. Ah, Paulo, mas eu já tenho um bom dinheiro para o meu curto prazo, que é o que eu chamo de reserva de emergência, né? Eu já tenho lá 50 mil reais aplicado em algo que eu posso resgatar a qualquer momento. Então eu já estou protegido contra emergências. Agora eu tenho outro dinheiro que eu posso deixar essa grana investida para mais tempo. Aí tá tudo bem, você pode escolher outros CDBs onde o seu dinheiro ficaria preso por um tempo maior, desde que ele te pague um rendimento maior também, né? Mas você deixando esse dinheiro preso,
você não tenha preocupações caso surja algum tipo de emergência no seu presente, tá bom? Então tome muito cuidado com isso, tá, gente? Por favor, na hora de investir o seu dinheiro no CDB, avalie isso, tá? Qual é o rendimento desse investimento? Ah, é 100%, é 110, 120, 130? Ah, rende 10% ao ano, 11, 12, 13, 15? Você vai buscar aquele que rende mais. Depois que você avaliou a rentabilidade, você vai olhar a liquidez. Ah, é liquidez diária? Não, não é liquidez diária. Qual que é o vencimento? É para daqui a 3 meses? Gente, tem CDBs com vencimento de 5 anos, tá? Eu já vi CDBs de 7 anos de vencimento. E aí? Então você tem que estar muito consciente antes de tomar uma decisão de investimento como essas, tá? Você só pode prender o seu dinheiro por tanto tempo se você estiver muito consciente sobre essa sua decisão. Daí a importância de você aprender sobre investimentos, tá bom? E o terceiro parâmetro, né, eu disse que são 3, liquidez, rentabilidade, e o terceiro se chama segurança. É importante que você entenda qual é a segurança que está por trás dos CDBs. E qual é a segurança, gente? Bom, eu quero que vocês entendam o seguinte: todo CDB, independente de qual for, ele é protegido até um limite de R$250 mil, tá? Então, se você tiver mais de 250 mil, tome cuidado. Não aplique todo o seu dinheiro de uma vez no mesmo CDB. Porque se você fizer isso, você está desprotegida naquele valor que excede os 250 mil. Vamos supor que você queira investir num CDB do Nubank. E aí você colocou R$280 mil em um CDB do Nubank. Aí o Nubank, por algum motivo, ele foi à falência. O que vai acontecer? Existe a proteção, né? É um órgão terceiro, chama Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo ele vai entrar em atuação e ele vai devolver, todos os clientes, vai devolver o dinheiro até R$250 mil. Ah, Paulo, mas eu tenho 280, e aí? Então, aqueles 30 que passaram, você perdeu. Entenderam? Então, qualquer tipo de CDB, ele tem a segurança, independente do banco, se é do Bradesco, Nubank, Santander, qualquer banco que for, tá? Se for CDB, a segurança é sempre até 250 mil. Ah, e deixa eu te contar um segredo, talvez você não saiba. A poupança também funciona dessa forma, tá? A segurança da poupança só vale até 250 mil. Se você tem dinheiro no Bradesco, na poupança do Bradesco, o Bradesco quebra e você tem mais de 250 mil reais, aquela diferença acima dos 250 mil você perdeu. Entenderam? Obviamente, né, são bancos mais sólidos, dificilmente um Bradesco vai quebrar, mas é importante que você tenha esse conhecimento, tá bom? A segurança dos CDBs é sempre até 250 mil reais, da poupança, da conta corrente e por aí vai. Tá bom? Então são sempre esses 3 parâmetros. Liquidez, né, que é a data de resgate, se você pode resgatar a qualquer momento ou tem que deixar um tempo o seu dinheiro preso. Segurança, lembrando aí do limite de 250 mil. E rentabilidade, aí você vai avaliar, vai comparar, né, essa é uma análise comparativa, qual deles rende mais e é aquele que você vai buscar. Certo, gente? Entendido essa história de CDBs? Se tiverem dúvidas, me avisem, tá? Peço perdão, rolou bastante aqui o feed, mas eu vou dar uma olhada aqui nas demais perguntas que vocês me fizeram. Lembrando que essa é uma live de perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta para me mandar, escrevam aí no chat que eu estou acompanhando aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Bora lá? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Olha só, Rafaela Fernandes. Rafaela Fernandes está dizendo o seguinte: quanto em dinheiro precisa investir para ter, exemplo, um salário mensal de dividendos? Ai, que pergunta boa, hein, Rafaela? Obrigado pela sua pergunta, tá? Olha só, é que eu vou precisar de uma calculadora. Deixa eu ver se minha calculadora tá aqui, senão eu faço no Excel, gente. Pera lá. Deixa eu ver se a minha calculadora está... Achei. Vamos lá, gente, é o seguinte. Olha só. Deixa eu pegar, por exemplo, aqui um fundo imobiliário. Vamos falar de fundos imobiliários, tá? Que pagam dividendos mensais. Eu vou pegar aqui como exemplo um fundo imobiliário chamado MXRF11. Ele custa hoje aproximadamente R$10,80, R$10,90. Vamos arredondar para R$11, tá? Para R$11. Muito bem.
Um fundo imobiliário hoje que custa R$11, ele te paga todos os meses, para cada uma cota que você tem, cerca de 12 centavos, tá? Então, se você tem uma cota desse fundo imobiliário, essa uma cota te dará o direito de receber todos os meses caindo na sua conta um total de 12 centavos, ok? Então, respondendo essa pergunta da Rafaela, eu preciso entender quantas cotas eu preciso comprar para que esses 12 centavos se multipliquem e chegue até um salário mínimo, tá? Que é a pergunta dela. Quanto que eu preciso ter investido em fundos imobiliários para receber dividendos mensais de um salário mensal? Então vamos lá. Se uma cota, uma continha, regrinha de 3, tá, gente? E eu tô vendo aqui outras perguntas, já vou responder todas elas, tá? Fica comigo. Se em uma cota eu recebo 12 centavos, quantas cotas eu preciso ter para receber R$1.320? Essa é a matemática da coisa. Então olha só. Uma cota está para 12 centavos. 1.320, quantas cotas eu preciso ter? É uma regrinha de 3 aqui bem simples, tá? Mas vamos lá. Basicamente eu tenho que dividir 1.320, que é o valor de dividendos mensal, por 12 centavos, que é o valor por cota. Então eu precisaria ter 11.000 cotas de MXRF11 para que eu receba R$1.320 por mês de dividendos caindo na minha conta. E quanto, aqui eu já falei o total, né? 11.000 cotas. Esse é a quantidade de cotas que eu preciso ter. Qual é o valor para eu comprar cada uma dessas cotas? Eu já disse, hoje deve estar custando cerca de R$10,80 por cota. Então, 11.000 cotas vezes R$10,80 vezes R$10,80. Olha só, gente. Isso dá um total, não sei se vocês conseguem ver aí, mais de 119 mil reais, tá? Então, com 119 mil reais, vocês vão receber aí aproximadamente R$1.320 de dividendos caindo todos os meses na sua conta, tá? Essa é a matemática da coisa. E eu quero que vocês comparem essa matemática, gente, com imóveis de aluguel. Por quê? Pergunto para você. Você teria que comprar um imóvel ou construir um imóvel aí na sua região, na sua cidade, de qual valor para que você possa alugar esse imóvel e receber os mesmos R$1.320 de aluguéis todos os meses? Já calculei aqui para vocês. Com fundos imobiliários, depois que você aprende a investir em fundos imobiliários, você precisa de 119 mil reais para receber 1.320 por mês de aluguel. Só para vocês terem uma ideia, aqui na minha cidade, eu moro aqui na cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo, e para eu receber esse aluguel de 1.320, eu precisaria ter um apartamento de mais ou menos, gente, 350 mil reais, tá? Então, olha a diferença, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Olha a diferença que existe entre investir em imóveis físicos e investir em fundos imobiliários, tá? Com 119 mil reais aplicados, eu recebo um salário mínimo. Só que para eu receber um salário mínimo de aluguel, eu precisaria ter um apartamento de 350 mil reais. Então, essa é uma grande vantagem dos fundos imobiliários, na minha opinião, tá? Você consegue ter um rendimento muito maior com um valor investido bem menor. E uma outra vantagem é que você não precisa pegar todo o seu dinheiro e, pá, de uma vez, vai lá e compra 11.000 cotas de fundos imobiliários. Não. Essa renda mensal, gente, ela pode ser construída com o tempo. Então você pode pegar um pouquinho daquilo que sobra para você todo mês e vai comprando pequenas cotas. Todos os meses você vai comprando cotas. Por que você pode fazer isso e deve fazer isso? Porque quanto mais cotas você tem, mais desses dividendos começam a pingar na sua conta. E fazendo isso é como se você tivesse um aumento de salário todo mês. Entenderam? Então você não precisa esperar ter os 119 mil reais de uma vez para começar a receber aluguéis de fundos imobiliários. Comprou a primeira cota, no mês seguinte já vai cair 12 centavos para você. Paulo, mas 12 centavos não dá para fazer nada. Eu sei. Mas quanto mais cotas você compra, mais aluguéis você recebe. Entendeu? Então dá para começar com muito pouco. Enquanto que em imóveis tradicionais,
Não tem desculpa, você não pode só comprar o tijolinho e alugar aquele tijolo. Isso não existe, né? Aqui em fundos imobiliários é como se eu estivesse fazendo isso. É como se eu estivesse comprando o tijolo de uma casa e eu alugo este tijolo e recebo aluguéis. Aí depois eu compro a porta e recebo um aluguel em cima do tijolo, mais sobre a porta. Entenderam? Aí eu vou lá e subo uma parede. Opa, vou receber um pouco mais de aluguel. Agora, em imóveis físicos não existe isso. Você tem que estar com a casa prontinha, alugar para o inquilino para começar a receber aluguéis. Entenderam? Então essa é uma outra grande vantagem. Tá bom? Deixa eu pegar algumas dúvidas que vieram aqui. Gente, muito obrigado pela participação de todas vocês, tá? Estamos aqui em mais de 40 pessoas ao vivo, somando Instagram e TikTok. É um prazer ter a participação de todas vocês. Se vocês ainda não me seguem aqui nessa rede social, aproveitem para me seguir. Não deixem de curtir essa live, é sempre importante que vocês curtam a live, tá? E também setinha, tá vendo? O botãozinho de compartilhar. Compartilhe essa live com quem você sabe que gostaria de aprender mais sobre investimentos, tá bom? Ah, gente, olha só, minha aluna é demais, gente. Aqui no Instagram, Mara Rosana dos Passos. A Mara é minha aluna da turma 3 aqui da comunidade. Olha o que a Mara aprendeu bem, hein, gente? Olha o que a Mara acabou de comentar. A Mara está dizendo o seguinte, ó. Outra vantagem dos fundos imobiliários: não tem necessidade de reforma. Então, quem já teve imóvel físico e alugou para algum inquilino, certamente já sofreu com isso na prática, né? Eu já sofri com isso, tá? Você vai lá, pega o seu imóvel, aluga para um inquilino. Muito bem. E aí ele tá te pagando aluguel bonitinho e tal. Só que aí quando ele sai do seu imóvel, muitas vezes ele não deixa o imóvel na mesma condição que você recebeu, você entregou para ele quando começou todo o contrato. E aí você tem que pegar uma parte, ou talvez até todo o dinheiro que você recebeu ao longo do ano, para reformar aquele imóvel, para ele estar novamente em condições para alugar para o próximo inquilino. Então, gente, isso custa, e muitas vezes custa bastante grana. Agora, nos fundos imobiliários você não tem preocupação com isso, porque o fundo imobiliário tem uma empresa por trás fazendo a gestão daquele imóvel. É ela que cuida das reformas, se é que elas precisam acontecer. Entenderam? Então essa é uma outra vantagem, você não tem dor de cabeça com reforma, não tem que lidar com o inquilino, é a gestora do fundo que cuida de tudo isso por vocês. Então é muito bom, gente, eu só vejo vantagem, tá? É claro que eu não recomendo que vocês invistam em um único fundo imobiliário. Eu sempre ensino para as minhas alunas a questão da diversificação dos investimentos, tá? Você não vai pegar, se você tem 119 mil reais hoje, você não vai pegar todo esse dinheiro e investir 100% dele neste fundo imobiliário que eu acabei de citar, né? Que é o MXRF11. Nem é uma recomendação de compra, tá? Só usei ele como exemplo, tá bom? Mas eu sempre sou a favor da diversificação, para que você escolha mais de um fundo imobiliário para se proteger aí contra qualquer tipo de riscos, tá bom? Obrigado, Mara, obrigado pelo comentário, mandou muito bem, tá? Vamos lá, pegar aqui mais dúvidas. Qual fundo imobiliário você indica? Sônia, eu não quero fazer indicações de compra porque é importante que você entenda o que está por trás, tá? Porque dessa forma eu acabaria influenciando a sua decisão. Mas eu vou citar alguns dos que eu tenho em carteira, tá? E aí eu quero que você estude e entenda o que está por trás deles. Não comprem fundos imobiliários através da indicação de ninguém, tá? Não comprem com indicações. Eu vou falar o que eu invisto e eu quero que vocês busquem conhecimento para entender se faz sentido para o seu perfil. Gente, investimento é muito essa de perfil, tá? Por exemplo, eu gosto muito de fundo imobiliário de shopping center. Talvez você não goste muito sobre isso. Então não tem por que você pegar o seu dinheiro e aplicar nesse tipo de fundo. Entenderam? Então, por exemplo, ó, XPML11 é um fundo imobiliário de shopping que eu amo. Tem muita grana investido nele. Então, não é uma indicação, mas é onde eu invisto, tá? HGLG11 é um fundo imobiliário de logística, gosto muito. XPLG11, outro fundo imobiliário de logística, gosto bastante também. O MXRF11, outro fundo imobiliário que eu tenho em carteira. VRTA11, fundo imobiliário de papel, outro que eu tenho em carteira também. Então só aqui eu já falei 5, né, gente? Já falei 5 fundos que estão na minha carteira. Veja, eu não invisto em um fundo só. Eu estou sempre diversificando os meus investimentos, tá? E é isso que eu quero que você busque conhecimento, aprenda para fazer a mesma coisa, tá? Não tomem a sua decisão com base no que eu estou te falando agora. Busque conhecimento para que você tenha argumentos para entender se isso que o Paulo está dizendo faz sentido para o seu perfil. É isso que eu espero de vocês, tá bom? Deixa eu puxar aqui mais alguns comentários, vamos lá.
Ok. Investir também em CDB, vai ficar preso até 2028, acredita? Acredito sim, tá, Gil? Acredito sim, tá bom? Isso acontece, tá? Isso acontece muito, por isso que eu sempre alerto sobre isso, ok? Mariane, hoje passei por isso, eu coloquei nas caixinhas e precisei para comprar umas ações, o dinheiro só libera amanhã, exato. É a questão da liquidez, né? Importante que vocês avaliem isso também. Deixa eu ver quem mais. Fundos imobiliários, se eu quiser vender as cotas, não tem problema, tá? 2 dias úteis é o prazo de resgate. Então, se você investir em fundos imobiliários e deseja fazer o resgate das suas cotas, ou seja, transformar o valor que vocês investiram em dinheiro de volta, só você entrar na sua corretora, vai na parte de meus investimentos, dá a sua ordem de venda, 2 dias úteis o dinheiro está na conta, tá? É bem tranquilo esse processo. Beleza. Qual o risco desse fundo imobiliário? Vamos lá, Michele. Fundo imobiliário são imóveis, né? Então, esses imóveis, eles estão alugados para uma série de inquilinos. Então, quais são os riscos que estão por trás? O primeiro risco que eu enxergo é a possibilidade de vários inquilinos deixarem aquele imóvel do dia para a noite. Porque a principal finalidade dos fundos imobiliários é o rendimento mensal que é pago para você. E quem é que paga esses rendimentos? São os inquilinos que estão alugando os imóveis do fundo. Então imagina só, vou dar um exemplo aqui de um fundo imobiliário, esqueci o nome dele agora. É um fundo imobiliário que era composto por um prédio comercial, uma laje corporativa que a gente fala, né? Um prédio comercial, e esse único prédio comercial era alugado para apenas uma única empresa, lá na cidade de Macaé, Rio de Janeiro. E essa empresa era a Petrobras. E aí a Petrobras, ela era a única responsável pelo pagamento dos aluguéis mensais para os cotistas daquele fundo. E aí, gente, o que aconteceu? A Petrobras decidiu deixar a sala que ela alugava daquele prédio. A sala não, né? Ela alugava todo o prédio. E ela decidiu abandonar aquele prédio. E isso fez com que o preço daquele fundo imobiliário despencasse. Sem contar o período que os investidores ficaram sem receber os aluguéis, né? Então esse é o maior risco de todos, tá? É você comprar um fundo imobiliário sem entender o que está por trás, é isso que eu ensino aqui nos meus treinamentos, tá? Sem que você entenda o que está por trás e fazer uma cagada, na minha opinião, como essa, tá? Então, por exemplo, esse fundo de shopping center que eu falei para vocês, ele tem mais de 12 shopping centers por trás desse fundo. Então, o fundo imobiliário, gente, ele é dono de mais de 12 shopping centers. E esses shoppings estão alugados para centenas de lojas. Aí eu pergunto para vocês, qual é o risco desse fundo imobiliário que tem 12 shoppings e 1.000 inquilinos lá dentro? Qual é o risco desse fundo imobiliário ficar um período sem pagar aluguéis para os cotistas? É muito baixo. Eu diria que quase zero. Só que olha que negócio interessante. Nós vivenciamos um período de pandemia, né? E a pandemia fechou os shoppings. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que aconteceu com quem tinha cotas de fundos imobiliários de shoppings? O preço desabou e eles ficaram um período sem receber aluguéis. Paulo, como que está hoje? Voltou tudo ao normal. O preço já subiu e os aluguéis foram restabelecidos. Mas esse era um risco que estava por trás desse fundo imobiliário. Daí a importância de vocês entenderem e estudarem o que é que está por trás. Por isso que quando eu cito alguns investimentos que estão na minha carteira, eu sempre digo que não é recomendação de compra. Por quê? Porque eu quero que vocês avaliem o que está por trás antes de pegar o seu dinheiro que você ralou pra caramba para conquistar e aplicar num fundo imobiliário desses. Entenderam? Então, pro Paulo, eu já fiz a minha análise. Eu fiz uma análise muito aprofundada. E eu entendi que para o meu momento, para o meu perfil faz sentido. Mas eu quero que você busque conhecimento para que você faça essa mesma análise e tenha a mesma oportunidade que eu estou tendo agora. Tá bom? Mas em termos de venda, você pode vender a qualquer momento, 2 dias úteis o dinheiro está na conta. E os riscos são esses, né? Depende do que está por trás desses imóveis. Tá bom? Deixa eu ver... Obrigado, Gil. Obrigado. A Gil tá dizendo que eu explico muito bem. Valeu, tamo junto, tá? Solange tá dizendo uma informação importante, tá? Sempre que você vende cotas de fundos imobiliários, se você teve lucro na operação,
você tem que pagar um negócio chamado de DARF. Essa DARF é uma guia de imposto de renda, um imposto sobre o lucro da venda das cotas de fundos imobiliários. Você vai pagar, se eu não me engano, 20% de imposto sobre o seu lucro, nunca sobre o valor que você aplicou, tá? E também não tem nada a ver com dividendo mensal. É somente sobre o valor da diferença entre o valor que você pagou e o valor que você vendeu as suas cotas, tá? Os aluguéis que vocês receberam no período não tem nada de imposto de renda, ele é isento. Agora, imagina que você comprou uma cota de fundo imobiliário por R$10. E ele, no período em que você ficou com aquela cota, aquele fundo subiu para R$20. E aí você decidiu vender as cotas, você teve R$10 de lucro. Você tem que gerar uma DARF e pagar uma DARF em cima desses R$10 de lucro, tá? Não sobre o valor que você investiu, apenas sobre o lucro. Tá bom? Obrigado, tá, Solange? Importante isso que você comentou aqui. Não invisto em fundos, tenho receio e prefiro ações, porém então pouco diversificada a maioria. Perfeito, a maioria em bancos, né? Então é aquilo que eu sempre falo, né? Perfil de investidores. Eu gosto muito de fundos imobiliários, mas eu tenho grande parte da minha carteira também em ações, tá bom? Ok, muito bem, muito bem, muito bem. Beleza, gente. Olha o Diegão aí, cara. Valeu, Diegão. Seja bem-vindo, tá? Tamo junto. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários no Instagram. Gente, obrigado pela participação. 40 pessoas ao vivo. Muito obrigado pela participação de todas vocês. Vamos lá, mais perguntas aqui no Instagram. Eu vi algumas dúvidas chegando. Deixa eu ver aqui se eu pulei alguém. Olha só. Irene, dá para parar de pagar o CDB? Irene, os CDBs você investe uma vez só, tá? Você não necessariamente precisa fazer investimentos mensais nos CDBs. Então, a não ser que seja um CDB de liquidez diária, tá? Você pode aplicar sempre. Mas CDBs que tem um prazo de vencimento, você aplica uma vez o seu dinheiro e deixa ele lá aplicado. Então você pode, na verdade, não é que você para de pagar. Você não tem compromisso nenhum. Não é um consórcio ou um financiamento que você é obrigado a... Acho que essa é a pergunta, né? Acho que agora eu entendi a sua dúvida. Gente, é importante deixar claro a diferença entre um investimento e um consórcio ou financiamento, tá? Consórcios e financiamentos, você tem a obrigação de pagar aquelas parcelas todos os meses. E se você atrasa, por qualquer motivo, o pagamento das parcelas, ferrou. Você vai pagar juros, você vai pagar multa, talvez o banco até entre com uma ação para tomar o seu imóvel, tá? Então, financiamentos e consórcios, existe essa situação. Investimentos, não tem nada disso. Lá, e isso é bom e ruim ao mesmo tempo, tá? Investimentos, eu digo que é bom porque você não tem essa obrigação de investir todo mês. Paulo, eu estou mais apertado esse mês, posso não investir? Pode e deve. Paulo, esse mês sobrou mais dinheiro, posso investir mais? Pode e deve, tá? Então essa é a grande vantagem dos investimentos. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que se você cria o hábito de investir todos os meses, isso ao longo do tempo vai te trazer muito retorno. Só que quando depende de nós, gente, olha, a gente procrastina, a gente esquece de investir, a gente paga todos os boletos e esquece de fazer o nosso investimento. Então, o ser humano acaba procrastinando. Então, essa flexibilidade que o investimento nos dá, se você não se organiza para fazer o seu investimento todos os meses, isso acaba ficando para depois. E se você fica postergando, você acaba perdendo oportunidades, entende? Então, eu sempre digo que o investimento ele é muito bom nesse sentido, porque você não tem essa obrigação, só que você deve, não precisa ter a obrigação, mas deve ter o comprometimento, que é um comprometimento entre você e você mesma, tá? De investir todos os meses, tá? Porque se você investe todos os meses, você aproveita melhor as oportunidades, tá bom? Bom, quanto tempo demora para receber o resgate? Já disse, 2 dias úteis em fundos imobiliários. Qual tipo de investimento tem maior rentabilidade? Regiane, depende, tá? Você que é minha aluna aqui da comunidade, a gente vai falar muito sobre as opções. Eu diria que o investimento em termos de rentabilidade, que é o maior, e na minha opinião são as ações. Só que, ao mesmo tempo que as ações são as mais rentáveis ao longo do tempo, elas também têm um risco um pouco maior. Então a gente tem que balancear risco-retorno sempre, tá? Eu preciso entender qual que é o seu perfil. E aí você tem as 2 consultorias individuais para que a gente avalie isso, tá bom? Mas eu diria que, para fechar o olho, ações. Mas
tome cuidado, porque para você investir em ações é importante que você tenha bastante conhecimento e entenda o que está por trás desse investimento, tá bom? O que você acha de 0,9% ao mês de retorno em carteira de dividendos? Olha, 0,9% por mês só em dividendos é bom, tá? É bom, por que só em dividendos é bom? Porque dependendo da carteira que você montou, se é uma carteira diversificada, bem estruturada, além dos dividendos, você também tem o potencial de valorização das ações ou dos fundos imobiliários. Então você pode ganhar bastante dos dois lados, tá bom? Então eu diria que se você já tem 0,9 ao mês de dividendos com o potencial de valorização dos seus ativos, excelente, está com uma boa carteira, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que eu respondi umas 15 perguntas aqui hoje, hein, gente? Muito bom. Gente, seguinte, ó. São 20 horas agora. Toda quarta-feira eu tenho essa live de perguntas e respostas. É uma live aberta onde vocês mandam as perguntas, eu vou respondendo. E às 20 horas é quando eu faço a minha reunião em grupo para o meu grupo de acompanhamento, que é a comunidade das mulheres donas do dinheiro. Então eu vou precisar encerrar a live aqui, mas eu convido você que me assiste aqui no TikTok a começar a me seguir no Instagram, porque lá todas as minhas lives, todos os meus conteúdos, eles ficam gravados, tá? O TikTok ele não permite isso. Então, me sigam lá na rede vizinha, lá no Instagram. O meu perfil é o @eupaulofilho_, tá? @eupaulofilho_, underline é aquela setinha deitada, tá? Me sigam lá no Instagram e mandem uma mensagem para mim. Todas vocês que estão me assistindo agora, eu convido você, se quiser tirar um print aqui da tela, tira um print da tela, me marca nos seus stories e além disso, vem aqui no meu Instagram e me manda um direct. Paulo, acabei de assistir a sua live. Paulo, gostei, não gostei, dá um feedback para mim, tá? Entra no meu Instagram, manda uma mensagem para mim que eu quero saber a sua opinião em relação ao conteúdo que foi entregue para vocês hoje, tá? Então, estou finalizando a live agora, vou começar aqui o meu plantão de dúvidas para as minhas alunas. Agradeço as mais de 60 pessoas que estiveram ao vivo aqui de forma simultânea nas minhas lives, Instagram e TikTok. Foi um prazer ter a companhia de vocês aqui junto comigo. Um abraço a todos. Amanhã eu estou indo viajar, hein, gente? Me sigam no Instagram que eu vou compartilhar todos os bastidores da viagem. Se vocês gostam de viajar, gostam de férias, querem ter algumas dicas também sobre viagens e tal, me sigam lá no meu Instagram que eu vou compartilhar todos os detalhes com vocês também, tá? Amanhã estarei de férias, mas o meu Instagram não para, né? Então a gente vai estar sempre movimentando os stories, tá bom? Gente, um abraço a todas vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Tchau, tchau!